Beleza? Estamos reiniciando aqui o nosso projeto podcast Pode da Gente. Você pode participar aí pelo YouTube, dá essa moral, clica lá no sininho para receber as notificações. Nós levamos um tempo afastado por questões outras, é, mandato, cuidar da vida também, mas a gente está retornando, nós estamos retornando aqui para fazer o nosso trabalho, que é a comunicação, que é muito importante. A gente se comunicar, essa é a melhor forma. Podcast você pode, não tem tempo, você vai fazer aqui 1 hora e 10, vai depender muito do nosso entrevistado. E a nossa entrevistada de hoje é uma grande amiga, irmã, eu gosto de chamar assim, porque tem muitas histórias juntas. São muitos anos aí, sei lá, quase 30 anos, mais de muita luta, muita alegria também. Já choramos, já demos muitas risadas. Então, você é minha amiga, minha irmã, Cléia Costa, foi procuradora do Estado, é advogada, é responsável pela criação do departamento jurídico do Sindilimp, que resiste, persiste e existe até hoje. Foi uma ideia dela há muito tempo atrás, dizendo que os departamentos jurídicos dos sindicatos é quem salvaria os sindicatos de uma coisa muito terrível que estava por vir. Então, ela tinha certeza disso, e nos ajudou. E foi difícil, né, convencer a direção do sindicato naquela época, ela sabe muito bem disso, de que nós deveríamos ter um departamento. Né? A gente começou ali e tal, ela coordenando, mas trouxe muita gente boa para cá, para o sindicato. Tenho orgulho de dizer até que nós tivemos o procurador do Estado hoje, em geral, foi um dos advogados nossos, Rui Moraes, cara que eu tenho muita saudade, foi procurador-geral do Estado, muita gente. E tá lá. Hoje ninguém faz nada no Sindilimp ou na vida, ali eu particularmente, sem consultá-lo. Não corra esse risco. A gente pode ficar até bicudo às vezes, né? Eu quero conversar, não. Depois ela dá um tempo, mas depois ela vem e convence. E a gente tem tido muitas vitórias, né? Recentemente foi agora uma das vitórias e que a gente não, daqui a pouco a gente vai resolver tudo, mas a gente está muito tranquilo e a gente nunca teve dúvida, né, dessa vitória, até porque a gente é da religião de matriz africana também, a gente não nega isso para ninguém e a gente tem nossos orixás. Quem chama ela de doutora Cléia são as pessoas, eu chamo de Cléia. E a gente vai bater um papo aqui sobre os desafios que nós temos, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, mulheres negras. A gente fala um pouco, vamos falar um pouco da política, vamos falar um pouco de tudo. Ela pensa de Salvador, ela nunca ficou desconectada de nada. Certo? Uma mulher aguerrida. Cléia Costa, seja bem-vindo aqui ao nosso Pode da Gente, a gente pode, e você sempre deu esse nome, essa força, e que a gente tinha um caminho a percorrer. Esse aqui é o nosso espaço para que a gente possa falar de tudo e sobre tudo. E faltava você aqui para trazer essa energia e abrilhantar esse espaço. O espaço aqui também é seu quando você quiser utilizar para fazer suas entrevistas, que eu sei que também gosta de rádio, fazer isso aqui. Muito obrigada. E eu vou, assim, repetir esse gesto de carinho, de amizade, de irmandade que nós temos e dizer que eu não chamo Luiz de Suíca, eu chamo Luiz de Luiz, né? Que só para irritar, E aí ele diz assim, que ela sabe que eu não gosto, né? ele sabe que eu não Enfim. gosto, mas eu digo, é o seu nome de batismo. Pois bem, mas afora essas coisas, você vê que até nos detalhezinhos, às vezes, a gente tem as divergências saudáveis. Mas para dizer que é muito importante hoje, eu digo, é muito importante eu estar aqui para reafirmar para nosso vereador Suíca o quanto eu me orgulho da trajetória dele na política, de como eu me orgulho dele, da condição de ser humano, de homem, de avô, de pai. E isso eu posso dar o testemunho pessoal. E eu sempre digo nos lugares que eu estou, quando você quer saber quem é realmente uma pessoa na política,
você pesquisa um pouquinho de como ele é na família, com os amigos. Hoje eu estava num encontro de atividade política e nessa, particularmente, junto com meu pai. E mais uma vez nós repetimos numa conversa, se referindo a Suíca, dizendo: você quer conhecer uma pessoa leal, você seja amigo de Luiz. Agora é preciso que você vale Tem a jeito, pena tem jeito. para ser amigo dele, É né? com cuidado, né? Com cuidado, né? Porque ele também é muito exigente como amigo. E é um homem inteligente, um homem estrategista, mas que é um bom escutador, como eu digo. Né? Eu tenho também repetido em alguns momentos que essa não é a era de falar, essa é a era de ouvir. Aqueles que melhor sabem ouvir vão encontrar as soluções que o universo está mandando para cuidar dos outros. Né? Então, com esse espírito eu estou aqui, muito alegre, satisfeita, ainda mais sendo esse mês, né, o mês de julho, que nós estamos com uma pauta assim, apertadíssima. Se é um mês que mulher preta tem valor, é no mês de julho, porque é o mês que todo mundo quer ouvi-la. E a gente sabe por quê, né? Nós temos uma pauta de debate, de luta, mas tem uma pauta também midiática e que muitos vivem para cumprir essa pauta, né? Mas com Luiz, com Suíca é diferente, eu estou aqui para a gente fazer um bate-papo legal. Porque a gente faz esse bate-papo de ser humano, de mulher preta, homem preto, genocídio da juventude negra, todos os dias, né? Em todos os momentos, em todos os lugares. A gente tem debatido sobre intolerância. A gente não espera uma data específica para debater sobre as nossas mazelas. Nós debatemos sobre elas, e combatemos aqueles que querem, na verdade, nos impor e nos colocar em um determinado lugar que eles acham que é nosso. Mas assim, como você que você é uma mulher ligada, conectada com tudo, o governo Lula, o Lula na sua campanha, ele prometeu no governo dele colocar homens pretos e mulheres pretas em lugar de destaque. Como é que você tem visto isso? Qual o balanço que você faz desse novo governo de Lula? Você chegou aqui no podcast, nesse espaço, nesse nosso espaço, com as preocupações, que quando a cada reunião que você faz uma reflexão, e já chegou aqui determinando que a gente tem que ir para as ruas e tal. Eu queria que você fizesse um balanço sobre isso e por que nós temos que ir para as ruas. Pois é, Luiz. A primeira coisa a dizer é que eu acredito todas as minhas, não só esperanças, mas certeza de resultado quando o Lula afirma algo. Ele às vezes não consegue pôr em prática e agora, nesse período, vai ser mais difícil do que foram as outras gestões, porque nós estamos com um Congresso extremamente conservador. Um Congresso que está lá disputando espaço para atender interesses privados, para atender interesses de grandes grupos, e Lula está enfrentando isso com muita coragem. Ele é tão inteligente e ele é tão perspicaz, mas ele também é tão orientado pelas forças do bem, que na hora que ele iniciou sua tarefa, ele foi buscar recurso pela pauta mais moderna que existe, que é a pauta de ambiente nas grandes potências, não é? Então, ele realmente é um estadista e ele mostrou a força dele e vai trazer recursos para esse país a partir dessa pauta. Agora, colocar em prática o que ele afirmou no palanque ainda vai demorar um pouco. Não porque ele não tenha quadros, porque a primeira coisa que nos disseram é que ele não ia ter quadro suficiente para colocar nos cargos que ele queria. E isso é lei do engano, porque os últimos 20 anos, com todos os programas educacionais, fiéis, com as cotas nas universidades, nos trouxe de resultado, hoje, 47% de uma população negra preparada para exercer qualquer cargo, em qualquer área. A prova disso é que nós tivemos a sabatina do primeiro homem negro, doutor Aquino, baiano, que sai aqui da UNEB para ir ser um homem de sucesso dentro do Banco Central. Esse homem não está à toa e pode ser decisivo na grande luta que Lula precisa fazer,
que é baixar as taxas de As juros. taxas de juros. Então, assim, Lula, ele deu o leste, eu não digo norte, porque o leste é que tem sol, ele deu o leste para esse país, dizendo que se nós não cuidarmos das questões sociais como grandes vantagens e não como peso nesse Estado brasileiro, nós chegaremos ao resultado que nós queremos, que é a inclusão de todos. Porque é muito fácil você dizer que as cotas, como os Estados Unidos voltou atrás, a Suprema Corte voltou atrás e recuou nas cotas universitárias, é muito fácil você dizer que isso é um privilégio depois de você assistir para mais de 400 anos uma população, uma elite que se formou só dos privilégios e do dinheiro que tem no Estado. Né? Então, quando me dizem assim, mas qual é a saída para nós pararmos só de olhar para o passado e os exemplos das mulheres, como Benguela, como Lélia Gonzalez, como tantas outras que já morreram, e fazer o presente das mulheres pretas? Coloque dinheiro na mão dessas mulheres. Não se colocou dinheiro na elite branca para se fazer os monopólios de riqueza? Coloque dinheiro no mundo dessas mulheres, porque elas têm tecnologia de sobrevivência desde que chegaram no país. Eu não acredito em nenhuma transformação social que o recurso de Estado não esteja vocacionado para o apoio das novas pautas. Porque riqueza não se faz sem capital, já que nós estamos no capitalismo. É isso que nós queríamos? Talvez não, mas se estamos. Então, você vai encontrar exemplos como a Laíde do Feijão, que foi uma chefe de cozinha do Cofamília, fez política, abriu espaço para a política dentro do restaurante dela. Mas ela vivia de um esforço sobre-humano. Ela não tinha linha de financiamento, não tinha financiamento, ela não tinha apoio do BNDES, ela não tinha apoio do Desembahia. Então, nós já provamos que, mesmo sem ter dinheiro, nós conseguimos produzir riqueza. Agora está na hora de aliviar o peso que se estabeleceu sobre essas mulheres. Né? Então, é uma das reflexões que eu venho fazendo e que venho dialogando com alguns autores negros, baianos, sobre a questão de refazer o plano de desenvolvimento desse país a partir de quem está na base. Porque nós tivemos alguns nomes luminares, como Celso Furtado e etc., mas quando fez o plano de desenvolvimento do Nordeste, achou que a população preta era uma população que dava prejuízo, era uma população que não permitiu o desenvolvimento do Nordeste. Né? Então, é essa perspectiva que a gente tem que alterar quando for tratar dessas questões. E fico muito feliz de poder hoje estar fazendo essa reflexão aqui. Então, quer dizer que o balanço que você faz assim do governo Lula, desses 6 meses, é um balanço positivo. Eu também acho que é um balanço positivo, mas de verdade isso só vai engrenar, logicamente, quando a gente colocar, não no escanteio, porque vai demorar. É lógico que um deputado golpista já foi cassado, daqui a pouco vem um senador, daqui a pouco vai vir um outro deputado. Então, a gente precisa colocar, quem deve se colocar no seu devido lugar são os deputados conservadores e as deputadas conservadoras, os que estão fazendo o papel sujo no Congresso, colocando a população de refém. Então, é bom que a população saiba disso. Galera, tem me colocado às vezes, me fazer eu passar, assim, nunca me fez passar nenhum tipo de constrangimento, mas me coloca em alguns espaços, e aí eu acho muito interessante isso, porque tem algumas figuras que até às vezes nos esconde, né? Mas assim, tem me levado para lugares que muitas pessoas, mesmo sendo intelectuais, acham que aquilo não é nosso lugar. Até porque nós somos trabalhadores de limpeza urbana, sou e com muito orgulho disso, da periferia, continuo lá na minha periferia, gosto disso, mas procuro ocupar esse espaço, e é essa mulher que geralmente me leva. Às vezes eu não sei nem o que é, quando eu chego já estou lá, já estou na mesa, já estou falando, e nem sei o que é, mas vou dando. E eu gosto
Isso é verdadeiro, né? Isso é muito verdadeiro. Tem uma passagem mesmo que foi muito interessante e que nós demos uma resposta ao meio acadêmico com luva de pelica, como se diz. Uhum. Eu estava fazendo meu mestrado e ia acontecer um seminário internacional. E a minha orientadora, há muito tempo, vinha tentando levar uma colega nossa que vinha se destacando na discussão da terceirização, que era doutora Edela Mari, do Ministério Público do Trabalho. E elas não consigo trazer a Edela Mari e tal. E eu preciso formar essa mesa e preciso trazer 2 pesquisadores, um de Portugal e outro do Rio de Janeiro, mas a universidade ainda não liberou o dinheiro. Aí eu, quando terminou a reunião, disse assim, eu posso resolver o problema da senhora e da universidade. Sim. Vamos fazer essa mesa, desde que Luiz Suíca, que é o nosso presidente do Sindlimp, esteja compondo para discutir terceirização. E a senhora pode deixar que a gente vai trazer os doutrinadores, né, de fora, e vamos trazer também a doutora Edela Mari. E no horário, que às vezes a doutora Edela Mari chegava, mas chegava já no final do evento. E aí eu cheguei e conversei com a doutora Edela Mari e disse assim, olha, é uma pauta muito importante, porque o nosso sindicato, o Sindlimp, vai estar na mesa. Eu disse, é verdade, é. E a senhora é a primeira a falar. Então a senhora tem que chegar lá 7h30. Ia começar às 8h. 7h30, Edela Mari estava lá. E Luiz foi um sucesso que calou a boca dos próprios doutrinadores, né? Pela experiência, pela vivência. Então, na hora que a gente o traz para alguns espaços que ele diz que não seria o espaço dele, e é o espaço dele, é porque nós temos consciência da sabedoria que ele carrega com a inteligência dele para alimentar esses espaços. Como diz, inclusive, Gilberto Gil, vocês deveriam agradecer nós negros e negras aqui nesses bancos, porque nós é que vamos ensinar o que vocês não sabem, né? E o que nunca quiseram saber sobre essa diversidade brasileira. E aí, em nome dessa disputa política, Luiz Suíca, é que eu vejo que nós, trabalhadores, nós como categoria de trabalhadores, que não podemos nos incensar com a ideia que somos empreendedores negros ou que somos de uma nova elite do trabalho. Porque isso está muito na moda, né? Porque eu tenho dito muito bem isso. Quando é preto ou preta, é empreendedor. Mas o filho da elite que abre ali uma farmácia, ou um boteco, ou qualquer coisa, como é que chama esse negócio, aqueles carros? Food truck, né? Dá esses nomes assim, que a gente chamava carrinho de cachorro quente. É empresário. Mas veja, a gente não pode se traduzir com essa pauta, porque o que nós somos mesmo é trabalhadores. Quem não tem capital próprio, capital financeiro, é trabalhador. E nós precisamos ir para a rua para discutir as grandes causas. Por exemplo, a gente quer nossa RLAN de volta. A gente quer a Petrobras nos moldes que ela tinha. Tem ações lá no Supremo discutindo as vendas que foram feitas. Isso vai desequilibrar o mundo financeiro, a garantia dos contratos. Se os contratos são feitos de maneira prejudiciais a um país, eles precisam ser revistos. E não são só essas pautas. Nós precisamos de pautas que nos garantam o acesso à terra, porque o único lugar que é realmente construtor de riqueza é a terra. E nós não queremos a terra para disputa nem para commodities no sistema financeiro. Nós queremos a terra para plantar, para produzir e para tirar o nosso país, a América do Sul, da situação de fome. Bom, gente, você pode ligar, Ivana está falando aqui, rompendo barreiras da academia, que costumeiramente não valoriza os saberes dos populares, das mulheres ancestrais, isso também é luta. Vou mandar um abraço à turma aqui, a Norma Sueli, você pode ligar e fazer perguntas. Mas vamos entrar aqui em um tema que é muito importante, né? A gente tem visto o aumento aí do feminicídio, né? Por mais que alguns estados criem políticas públicas, o governo Lula criou um ministério, retomou o ministério, a gente tem visto muitas mulheres sendo assassinadas. Nesse mês de julho,
que é o mês das mulheres negras e latino-americanas e caribenhas. Qual é a saída, né? Porque essa questão do feminicídio, ela não é uma questão só de quem mata ou de quem morre, é de uma sociedade doente. Uhum. O racismo, né? A falta de oportunidade. Então, o que é que você tem visto? E você que foi uma mulher que deve ter passado poucas e boas quando era procuradora do Estado, eu sei disso porque eu tive perto. O machismo ele impera ainda, mas que fenômeno é esse que com mais delegacia, com mais proteções às mulheres, ou isso é uma falsa proteção? Como é que você pensa nesse mês de julho? Olha, a primeira coisa que precisa ser dito e repetido, que as mulheres mais morrem no Brasil são as mulheres pretas, né? Lélia Gonzalez nos ajuda a examinar esse fenômeno. Aqui no Brasil, por essa estrutura machista que alcança toda a sociedade, mas principalmente racista, eles deram um lugar que essas mulheres devem permanecer. Ela chega a falar nos textos dela e ela foi importantíssima, porque naquele momento em que o movimento feminista estava em ebulição no Brasil, ela foi lá com aquela alegria dela, com aquela sensibilidade, né, com aquele jogo de palavras, e disse assim: de que mulheres vocês estão falando? Porque essa questão de ir para a rua trabalhar não é um problema nosso, nós trabalhamos desde que nascemos. Essa questão de usar sutiãs e enfeites também não é uma questão nossa, não é nem cultural. Mas ela também foi dizer que era necessário fazer um recorte na discussão do feminismo para perceber uma mulher que estava invisível, que era a mulher preta. Mas na medida que a gente vai avançando na busca de sair desses arquétipos, dessas construções de que mulher preta é o lugar na cozinha, a mulher preta o lugar servindo ao patrão depois do expediente, ao gosto dele, a mulher preta o lugar é sempre subalternizada aos interesses do próprio companheiro, não é? Que ainda quer se aproveitar do que ela produz. Então, na hora que a gente encontra uma resistência para que esse modelo continue, a resposta é violência. Inclusive, Luísa Barros nos dizia em suas lições, né, que um dos sinais de que a política pública estava funcionando era exatamente o aumento da violência, porque era a resposta negativa que se dava à própria política. Então, nós estamos exatamente nesse momento. A política vai avançando, vai conscientizando mulheres. A Lei Maria da Penha, se tem importância para falar da violência física, ela tem mais importância ainda para falar da violência patrimonial, da violência psicológica, que as mulheres estavam e estão envolvidas e às vezes não sabem. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra em Cruz das Almas e quando, primeiro foi minha colega Cristiane Gugel, que hoje é vice-presidente da OAB, narrou os casos previstos na lei de violência e eu em seguida dei em Sancha, dar movimento àqueles conceitos, muitas mulheres entraram em prantos. Por quê? Porque elas estavam vivendo isso no seu próprio lar e sequer tinham consciência. Então, a consciência e o movimento de não vou continuar mais nesse estado leva também à resposta do outro. Tem um programa que tem no município de Salvador que eu acho muito interessante, porque ele trabalha o violentador. E o violentador, às vezes, ele não tem consciência que ele está dando uma resposta que foi pensada pela geração anterior e entregue a ele como a correta. Eu acho que esse projeto foi a gente que, na verdade, criar uma ouvidoria, quase fomos nós que apresentamos até. Pois é, hoje já é um programa que envolve a Ronda, envolve a doutora Iracema Bonfim, envolve outras figuras que foram trazidas para dentro da secretaria e esse projeto deve ganhar ainda outros caminhos, né? Caminhos. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é muito importante que a gente tenha, hoje, não só o dia 25 de julho, hoje a gente trabalha chamando Julho das Pretas o mês todo,
E o mês todo a gente faz essa discussão, esse debate. Não é um debate da mulher contra o homem, é sempre bom que se diga. É um debate ombreado, homens e mulheres que querem uma nova sociedade. Que para isso vão ter que vencer o sexismo, vão ter que vencer o racismo, vão ter que vencer as estruturas machistas, coloniais, patrimonialistas que foram trazidas para esse Brasil. E que, diga-se de passagem, nada tem a ver com o que a gente recebe de informação dos nossos povos originários e dos nossos povos do continente africano. Esse é um modelo europeu. Agora não vem ficar dividir a responsabilidade, não. Não venha dividir. Esse modelo é europeu. E é esse modelo que a gente tem que enfrentar com essas novas perspectivas. Bom, a gente debate muito essa questão da violência e a Bahia foi foi o primeiro estado a constituir uma companhia chamada Ronda Maria da Penha, que foi comandada por muito tempo por Major Denise, que foi candidata a prefeita da cidade de Salvador. E hoje o governador Jerônimo Rodrigues, o primeiro homem não branco a governar o nosso estado, né? Tenho muito gosto demais, e transformou essa companhia em batalhão. Hoje é batalhão. Eu fico muito orgulhoso disso. Eu acho que é um avanço importante. Uhum. E ele vai ser comandado pela tenente-coronel Roseli. Eu já de público aqui quero fazer esse já o convite a ela, que é um desafio grande, comandar um batalhão. Só estar na polícia, eu acho que a polícia ela foi mais humanizada quando as mulheres chegaram à polícia, né? Tiveram essa oportunidade. E comandar uma equipe de homens também que foram criados na estrutura machista, para saber dela quais são os desafios e tal. Você acha que também isso são políticas públicas e um avanço grande para esse combate? Sim, porque na hora que você elege alguns pontos nevrálgicos da sociedade para você tratar como institucionalmente, você vai estabelecendo um outro padrão. E esses padrões, eles vão também contagiando outras pessoas, ainda que não estejam nesse batalhão, né? Então, eu acho muito importante que a gente avance, sim. A gente precisa, lembrando nossa grande educadora Wanda Machado, a gente precisa... Encontrei lá em Brasília. Foi, né? Foi. Só vive Na o posse, movimento. na posse de João Jorge, na Fundação Palmares. Isso. Ela agora está escrevendo, terminando um livro, um segundo livro, que ela lançou um maravilhoso, A Pele da Cor da Noite, que ela discute o processo educacional a partir das experiências africanas. Mas ela é uma gênia sempre. Mas assim, ela nos diz, ela nos provoca de que todo esse trabalho que temos feito na sociedade, ele precisa desembocar no nascedouro da formação, que são as famílias e as escolas. Então, não é para deixar para começar a educar essas crianças quando elas têm 10, 11 anos, não é para começar a educar quando elas têm 3 anos, que começam na sociabilização, dentro dessa nova proposta de uma vida igualitária, de uma vida de respeito, de uma vida de consciência de papéis na sociedade, né? Então, eu reputo que nós estamos com um grande desafio. Nós estamos cumprindo a nossa parte, eu sei, mas cada dia que eu levanto de manhã, eu tenho uma pequena agenda que às vezes se transforma no dobro, porque à medida que vão me solicitando, eu nunca me recuso. E nesse mês Vou fazer uma propagandazinha, tá? Pode Nesse fazer, mês fica à vontade. Já disse que aqui o espaço é seu. Nesse mês de Também. outubro, nós estamos com alguns eventos pela OAB, onde eu hoje estou como vice-presidente da CAAB. Se quiser trazer aqui o presidente, Maurício, né? quem você quiser trazer aqui para você mesmo entrevistar, pode marcar o dia, pode vir. Fique Maurício tranquilo. é um humanista, um homem que tem conseguido compreender nossas pautas. Então, tem atendido a advocacia negra, porque nós hoje temos uma comissão de advocacia negra, temos uma comissão de relação com África e diáspora,
Então, a gente está buscando ocupar espaço. Espaço político não se dá, né, Luiz? Não. Espaço político se A conquista. liberdade não é dada pelo opressor. A Então, liberdade tem que ser conquistada, né? então, nós estamos caminhando nesse sentido, fazendo pactos de convivência, de revisão das estruturas da OAB, que é uma estrutura também É racista, racista, também machista. machista, né? Então, depois de 90 anos, é que a gente vai ter o primeiro conjunto de mulheres, presidenta e vice-presidenta, e uma secretária-geral, que é uma mulher preta, que, inclusive, recentemente, a doutora Esmeralda recebeu a medalha, a comenda, 2 de julho. Então, são mulheres firmes nessa tarefa. E aí, dizendo, nós temos algumas tarefas que nós vamos desenvolver nesse mês, em Camaçari, no evento da Pauta Preta, da Marcha da Mulher. Então, é sempre a ideia de juntar a sociedade civil com essas institucionalidades. Eu sei que eu paguei um preço muito alto de tentar fazer isso por dentro do Estado. Quando eu dizia, não dá para se dar um parecer numa questão de cultura, não se dá para dar uma questão de agricultura familiar, sem ouvir os interessados que conhecem. Que está na Então, ponta, né? está Que na está na... ponta, né? Eu recebi algumas reprimendas por causa disso, mas não desisti desse projeto. Assim faço na OAB. E hoje tenho a felicidade de dizer que depois de 10 meses de muito diálogo, de consultorias, nós conseguimos implantar na OAB, a partir da CAAB, o plano operativo de atenção à saúde da advocacia negra. Nós nos baseamos no Plano Operativo Nacional da Advocacia Negra, que identifica 5 doenças de prevalência na população negra, a começar pela falciforme, e implantamos, quando temos uma relação, implantamos um programa interno. Já iniciamos esse mês, até o dia 19 de julho, com 100 exames de falciforme gratuitamente, e depois a campanha vai continuar, porque o propósito é reunir material para fazer, na categoria, um modelo que possa ser exportado para outras categorias, para o CREA, para o sindicato, os outros sindicatos, porque é um programa viável e que a gente passa a cuidar mais, vamos dizer assim, diretamente desses problemas que alcançam prevalentemente a população negra. Então, assim, todo lugar que a gente está, a gente precisa colocar pontos. Por exemplo, nesse programa, uma grande prevalência de morte, de mortalidade, é exatamente na gravidez, porque há fenômenos da saúde da mulher negra que levam a desenvolver quadros que levam à mortalidade infantil ou à sua própria morte. Então, assim, todos esses assuntos fazem parte desse revisitar da condição da mulher negra na sociedade. Bom, eu quero te agradecer muito. Não terminou o programa, não. Mas quando você falou de Alaide do Feijão, a gente travou uma batalha muito grande. Aliás, não só com Alaide do Feijão. A gente travou batalhas no Nordeste de Amaralina, né, quando um major queria determinar o que a população tinha que fazer do ponto de vista do carnaval, do forró da sucupira, e, lógico, você sempre esteve ao nosso lado. E da Alaide do Feijão, é bom que se diga, com com esse histórico de Alaide do Feijão, isso é uma mulher que cuidou dos seus filhos, de suas filhas, vendendo feijão que aprendeu com sua mãe. Quando ela faleceu, de fato, no processo da Covid, nós tínhamos que prestar uma homenagem a ela, né? Substituindo uma rua de uma família escravocrata para o nome de Alaide do Feijão. E a gente, por uma triste surpresa, a gente encontrou um grupozinho de resistência capitaneado por um vereador que votou contra o projeto. Até os bolsonaristas votaram até a favor, a igreja votou a favor e ele não votou. E o vereador não votou e é considerado, eu gosto de falar isso, né? Nada contra ele, mas isso aí me marcou muito e eu gosto de falar essas coisas. E ajudou esse grupo a
se rebelasse contra esse projeto. E logo Diga-se, depois, já aprovado, né? e o projeto já aprovado, o projeto já sancionado Sancionado. e tal, e a gente foi chamado no Ministério Público para responder. Eu recorri logo à CLEA, eu digo, pelo amor de Deus, eu não tenho mais condições, eu já tinha feito tudo. E CLEA, mais uma vez, nos salvou. Então, é para só a gente fazer essa reflexão. Dizer que nem todos os brancos são inimigos, mas nem todos os negros são aliados. Eu não tenho culpa de que naquele espaço do Pelourinho, né, tenha tantas ruas com nome de pessoas, de torturadores, escravocratas e tal. Nós estamos fazendo até uma pesquisa, que eu gostaria que você nos ajudasse, para que a gente pudesse levantar os nomes, substituí-los, esses nomes, por pessoas que tiveram uma história ali no Pelourinho, como Nego Fua, e tantos Mestre Prego, Neguinho do Samba, tantos outros e outras mulheres também que fazem aquilo acontecer. Então, eu aqui de público quero te agradecer, que é sempre essa figura que eu recorro. Foi quem, na verdade, me apresentou o Ministério Público, né? Que a gente levava, tipo, vamos resolver as coisas no Ministério Público. Eu disse, você resolve o quê? Você não resolve nada, né? Mas o Ministério Público eu tenho o maior respeito e ali é que as coisas acontecem também. Então nós resolvemos isso. E eu acho que para as pessoas entenderem que o parlamento não é só beijinho e abraços, é disputa de poder, é disputa de espaço, né? Então é muito importante a gente pontuar isso. Hoje tem o nome de Alaíde do Feijão no Pelourinho, porque nós tivemos coragem de ter um vereador na Câmara de Salvador e peitou, junto com os seus parceiros e parceiras, essa revolução. E podemos fazer muito mais. Né? Então, isso é importante a gente pontuar. E eu quero dizer uma coisa assim, para ver tudo que a gente aprende na vida não se joga fora nunca, né? Eu, na idade de 13, 14 anos, eu vivia anotando nomes de rua, principalmente no centro, e porque eu era muito entusiasmada com as aulas de Cid Teixeira Cid Teixeira. no rádio. E eu tive a oportunidade, então, de acesso, né, aos 2 livros de história de Luiz Henrique Tavares, que recentemente faleceu ano passado, e um curso que foi produzido por Cid Teixeira, que eu participei, né, naquela idade, eu era novinha, muito professor de história e tal, e eu lá no meio. E uma das curiosidades que eu sempre tive foi o nome das ruas. Bom, quando começou a discussão dentro do que a gente chama da bancada do feijão, e aí um falava o que vai fazer, o que não vai fazer, enquanto eles estavam lá falando, e sabe como é meu estilo, eu fui para o meu computador pesquisar a família Laranjeira, encontrei nos meus arquivos, né, que eu já tinha feito pesquisa anterior, e além da pesquisa da família Laranjeira, inclusive a família de cristãos novos, porque eles eram judeus que foram convertidos, né, para vir para o Brasil e fugido lá da perseguição. Então, eu articulei a peça, chamei a bancada, conversei até inclusive com a atual secretária da CEPROM, antes não era secretária ainda, e aí disse assim, olha, o nosso caminho é justamente apresentar um contra-requerimento para o Ministério Público e a gente escolhe aí qual é o colega que vai para a representação. Ah, você não, eu não preciso ir, já fiz minha parte. Está aqui pronto, entreguei e assim aconteceu. Os 2 colegas foram apresentar a contrapartida e quando chegou lá, a representante do Ministério Público tomou um susto. Por quê? Além daquelas informações que nós levávamos, ela nos disse que tinha se baseado no relatório de um técnico do Ministério Público. Nada mais, nada menos, um homem branco, de família de elite, e que, claro, você como técnico é capaz de fazer um parecer para um lado ou para o outro, a depender da sua posição. Por mais que se busque imparcialidade, claro, cada um tem a sua própria formação. E, diante daquele fato, o Ministério Público recuou.
né? Recuou. E, ao contrário, a prefeitura, o governo municipal se encorajou, foi e E colocou colocou a a placa no placa mesmo no dia que mesmo dia o do Ministério estava Ministério chamando a Público. audiência pública. Exatamente. Então, é a importância de saber que isso não aconteceu à toa. Aconteceu porque tinha pressão social, né? Tinha movimento social, mas tinha liderança na frente do poder executivo e, naquele momento, a liderança foi Suíca, né? Podia ter sido outro, a gente estaria aqui falando de outro, mas foi Suíca. E não é por coincidência que ele sempre está nessas grandes frentes E de eu tenho, enfrentamento. e eu tenho observado, né, que isso tem causado, às vezes, um transtorno para algumas figuras. Tem figuras que chamava a Laíde de amiga, e essas coisas todas, e ainda insiste em chamar a rua de Laranjeiras. O nome da rua, queira você ou não, se chama Alaíde do Feijão. E se tentou até fazer, Luiz, uma mediação, que era a Laíde do Feijão Feijão, a Laranjeiras. antiga Lua Laran... Laranjeira. É, E eles não aceitaram. Eles não queriam, eles queriam tudo. Era para manter Laranjeira. Então, realmente, aí acabou perdendo. Quem quer acabou tudo, perdendo. perde tudo É, também. Então é importante a gente estar atento a tudo isso. Mas enfim, eu não posso deixar de terminar essa conversa sem perguntar a você o que é que você tem achado aí, ou observado do governo Jerônimo Rodrigues, né? Quem dizia que o homem era desconhecido, aquela coisa toda, era o pior secretário de educação, porque ser secretário de educação não é brincadeira. Ou ser secretário de qualquer pasta que cuide de gente de verdade não é brincadeira. Eu acho que do ponto de vista da educação, eu acho que a gente precisa melhorar, e esse é um desafio para Jerônimo mesmo, melhorar. Mas ele está aí, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o senador Jacques Wagner, está muito entusiasmado com Jerônimo, com o voo dele aí, tem uma personalidade, tem dado cara realmente ao governo. Né? Teve muita gente que pensou, não, porque o Rui vai mandar, que Wagner vai mandar. Ele está tocando a vida dele. Você tem me acompanhado nas redes, sabe que eu tenho ido em todas as agendas que é possível com ele. Fui agora no lançamento da eu estou BID, feliz com isso. Você sabe que eu sempre provoquei, né? com a BID, né? E ele nos reconhece pelo nome, ele chama a gente pelo nome, isso é para mim maravilhoso. Faz questão, então isso é importante para a gente. Mas eu queria ouvir realmente a sua opinião em relação a ele e ao Foi. futuro desse A primeira coisa Jerônimo. que diz assim que, de vez em quando, eu faço algumas previsões que dão certo, ou se dão erradas, mas algumas dão certo. Quando ele bateu 3%, eu disse, ele é governador. Mas é governador, vamos trabalhar que ele é governador. Eu conheci o governador Jerônimo lá na secretaria, na pauta de terra, na agricultura familiar, com o grupo todo, com o Wilson, com o Geandro, e conheci, enquanto procuradora, trabalhando, fazendo a minha parte. E a gente percebia como era uma equipe motivada muito pelo respeito, pela observação de quem é o outro, não é? Então, eu tenho um exemplo recente que ele reativou a presença do governador, que antes, o período do governador anterior foi todo com representação, mas ele reativou a presença do governador na mudança de capital lá para a Cachoeira, que para mim é um dos fenômenos históricos mais fantásticos dessa Bahia. Então, Estava ele fazendo falta, reativou, né? estava fazendo falta, ele levou todo o secretariado, ele teve a distinção de se dirigir a cada um dos secretários, pedir que eles se apresentassem à população, um a um, e na rua ele parou para falar com todas as pessoas, principalmente aquelas figuras históricas de Cachoeira. Então, ele tem esse traço humano, esse perfil que já facilita demais. Ele vai enfrentar grandes debates, porque a sociedade civil precisa levar as pautas, ele precisa ouvi-las,
né? Nós temos questões aqui na Bahia gravíssimas. Nós estamos enfrentando um retrocesso em relação às comunidades quilombolas que foram abandonadas. Hoje, eu digo assim, é aquela história de você reconhecer o território e depois você criar uma estrutura que nega o território. E vou dizer porque eu estou dizendo isso. Eu fui averiguar, eu trouxe denúncia por escrito, eu apresentei no CDCN, que é o Conselho de Desenvolvimento das Comunidades Negras, então eu não estou falando algo de ouvir falar, e eu fui averiguar. E hoje nós temos quase todas as comunidades, principalmente as mais importantes, as que foram as linhas de frente na construção da pauta das comunidades quilombolas, enfrentando a questão dos conglomerados de energia. Então, umas estão enfrentando a energia eólica no seu território, outras estão enfrentando a energia elétrica, outros estão enfrentando barragens e mineração. Então, eu vim com uma tristeza muito grande lá da comunidade de Vazante, que a comunidade foi deslocada sob a alegação de uma barragem, que nunca vai dar certo a barragem, mas na verdade porque tem uma mineradora. Então são questões gravíssimas que vai precisar do pulso da decisão política Da do liderança. governador e da liderança dele. Pegaram Vazante, colocaram numa cidadezinha organizada, sem terra para plantar, numa comunidade que parece um mini Alfa, né? Alphaville, e meses depois passaram com o chamamento com o órgão público chamando para eles assinarem documentos individuais de propriedade. Então, assim, essa é a maneira de desnaturar um território coletivo. Aqui no Recôncavo estão enfrentando a questão da energia, cujas as redes de transmissão estão passando em cima das comunidades. Já acabou com Cambuta, uma área de mais de quilômetros de área verde, de mangue. Então, assim, Jerônimo, além de enfrentar as questões de habitação, de saneamento e tantas outras demandas, vai precisar enfrentar para a gente não descaracterizar uma luta que foi uma luta do primeiro momento do governo Lula, desde 2003. Tá? Então, assim, mas eu tenho muita confiança. Tem um secretariado dos que eu conheço mais proximamente, que estão... esse secretariado está envolvido com as pautas e está buscando trabalhar. Ele que é o secretário dele na rua, conversando e ouvindo. Então, é preciso apenas a gente saber como a gente vai financiar a nossa política, né? As políticas públicas, porque o orçamento está curto. Eu fui na posse dos conselheiros da juventude aqui, e ele estava lá. Disse que o Conselho da Juventude terá recurso, mas é preciso que a juventude se movimente e procure os secretários para definir cada pauta. Então, aí é uma tarefa, eu confio muito no coordenador lá, um jovem, Nivaldo. Tenho me aproximado muito e trabalhei junto para que Bruno Monteiro virasse secretário de Cultura, e aqui no bicentenário da Independência, ele fez um negócio muito bacana, simples, mas lindo ali no Pelourinho, com todos os movimentos culturais ali, muito bom, eu gostei. E eu espero que tenha recursos de verdade para quem gosta de trabalhar. Tive o prazer de fazer 2 sessões de entrega de títulos de cidadão soteropolitano. Você teve lá a Bruno Monteiro, eu acho que merecido, e a Fábia também, nesse processo. Entendo que é importante isso, já que você se estabelece nessa cidade, você já é um cidadão e uma cidadã. E eu também tenho muito fé. Vitor Fernandes, nosso jornalista, está aqui, diz: Seabra é barril, e a qualidade da entrevista, parabéns. Mas, é sempre isso, né? É um brilho, né, nas nossas vidas, principalmente na minha. A Ana Angélica está aqui mandando um abraço também. E eu quero aqui me despedir de você, deixando aqui o convite
e deixando aqui esse espaço, já que você está na CAAB, já na OAB, o dia que você quiser trazer, eu quero entrevistar fulano, falar sobre uma pauta, pode vir gravar, é só pedir a chave a Matheus aí, jogador. Quero te agradecer e dizer que a gente já tem o nosso espaço para a gente falar do que a gente quiser. Ótimo. E assim, isso aqui também responde um pouquinho de um sonho antigo. É, Nós tínhamos uma rádio, né? o GAP, TV GAP, BBB GAP, e fizemos alguns programas e estávamos assim, de vento em popa, com audiência maravilhosa. A rádio comunitária lá em Pernambués, que a Polícia Federal fechou. Aí a Polícia Federal não gostou, né? E fechou. Nós entramos na justiça, nos movimentamos, mas que bom que hoje nós podemos falar de uma democratização nos meios de comunicação. A gente não precisa ficar brigando por uma licença de rádio, tem os meios de comunicação disponíveis. Eu também quero dizer que eu agradeço profundamente esse momento. Quero só lembrar, no dia 13, nós teremos um evento na PGE. Eu sempre estou convocando a sociedade a entrar, a conhecer a PGE, a visitar a PGE, porque ali, como eu digo, a PGE pode ser o lugar que escuta e traduz isso em orientações para o governo. Então, é sempre bom que a sociedade civil não lembre só da Defensoria Pública, que lembre também da gente que vai participar desse momento. É um congresso, o 27º Congresso do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, em convênio, em parceria com a PGE, e eu, no dia 13, vou fazer uma manifestação sobre a propriedade histórica do artigo 68 da Constituição e o perfil agrário da Bahia, que essa é uma temática que a gente precisa popularizar. Esses assuntos não são só do Estado, esses assuntos são da população. E a gente hoje tem um novo mapa com relação às titulações quilombolas, titulações de fundo de fecho de pasto. A gente precisa saber o que é isso, né? Para que nós não produzamos, às vezes, algumas falas impróprias e de ataque a essas populações originárias, né? E que são tão importantes na produção e na diversidade cultural, na sabedoria, na reserva das nossas matas, no cuidado com as nossas folhas, né? O que seria de nós sem as nossas folhas? E esse povo cuida disso. Muito obrigada e salva Maria Teresa de Benguela, 25 de julho, as mulheres pretas, latino-americanas e caribenhas, porque nós fazemos um mundo melhor. E todas as mulheres e todos os homens pretos e pretas, brancos, que lutaram para a independência do Brasil, na Bahia, pela libertação do nosso povo. 2 de julho foi um marco histórico, bicentenário da luta, da libertação. Eu estive lá, presidente Lula também esteve lá. Parabéns ao presidente Lula. Saiba que nós estamos aqui para defendê-lo e defender o seu governo, porque o seu governo nos pertence. Vitor está dando risada quando disse que a Polícia Federal fechou a nossa rádio. É verdade. A gente sempre gostou de comunicação, Vitor. E depois a gente montou a TV GAP e tal. Tem muitas histórias aqui, né? De muita alegria, de tristeza, mas que depois a gente passa dando risada. Um encontro de casos, né? Encontro de casos. Aí um dia a gente vai marcar aqui 1 hora para a gente contar causos, né? Uns causos das nossas vidas. Parabéns a Cleia, a todos nós, e encerramos por aqui o nosso podcast de hoje. Obrigada.